Todos nós somos pecadores por natureza, não há um que se livre disso. E justamente por termos esta natureza pecaminosa dentro de nós, que as nossas vontades de vida, na maior parte das vezes, sempre tenderão para o mal. Você pode até ser um indivíduo bom, que é gentil, que é caridoso, que sempre preza pelo bem acima de tudo. Mas se você não tiver Deus no seu coração, ou seja, se você não viver conforme a vontade dele na sua vida, é só uma questão de tempo e de oportunidade que você fará o mal ao próximo, nem que seja minimamente. Uma coisa besta considerada pela maioria, como roubar um chocolate na Americanas. Eu nunca fiz isso, mas todas as pessoas que eu conheço ou afirmaram que fizeram, e os que não fizeram disseram que não vem nada demais nisso. Você entende, irmão, que nós considerarmos um roubo, nem que seja um roubo de um mísero chocolate, considerarmos isso como algo banal, é justamente por termos esta natureza pecaminosa dentro de nós? Ninguém obrigou ou induziu aquele indivíduo a cometer este crime. Ele simplesmente fez aquilo que estava com vontade de fazer, que era ganhar um chocolate de graça. Ele queria satisfazer o seu paladar sem pagar o preço pelo chocolate. Outro exemplo, quando tomba um caminhão de cargas alimentícias, ou seja lá o que for, na avenida, na rua, em 5 minutos, não parece um formigueiro em volta do caminhão com um monte de vagabundos furtando a carga? Novamente, alguém está obrigando ou induzindo estes indivíduos a cometerem este crime? Não, irmão. Eles estão apenas seguindo a sua inclinação para o mal que está dentro deles. Claro que pelo nosso país ser um completo estrume, este comportamento criminoso é estimulado ainda mais desde cedo, desde que nós somos crianças. Se você pegar o Japão nessa mesma situação, isso jamais vai acontecer lá, irmão. Primeiro, que lá a lei é aplicada. Segundo, que esta tendência para o mal que temos dentro de nós, desde que nascemos, ela é extremamente desestimulada, desde que o indivíduo é uma criança. A partir do momento que é ensinado desde cedo para o indivíduo a tamanha importância da honestidade, essa natureza pecaminosa ela vai ser reduzida drasticamente, mas ela ainda continua lá, irmão. E a partir do momento que este indivíduo vai crescendo e aumentando a sua percepção de vida, os seus desejos e as suas vontades próprias começarão a aflorar. E aí é só uma questão de tempo e de oportunidade até este indivíduo cair em pecado, pois ele irá começar a buscar em sua vida aquilo que aumente o seu ego, aquilo que aumente a sua vaidade, aquilo que satisfaz a sua carne. Por isso, irmão, devemos enxergar a necessidade de renunciarmos às nossas próprias vontades e buscarmos apenas a vontade de Deus, irmão. Pois só a vontade dele é 100% boa e justa. Caso não fizermos isso, caro irmão de alma, estaremos cada vez mais próximos da nossa perdição eterna. Vamos citar alguns exemplos bíblicos para que fique evidente que não devemos viver seguindo as nossas próprias vontades. Em Gênesis 4, Deus reconheceu apenas a oferta de Abel, lembra? Que era boa, e descartou a oferta de Caim, que era má. Com isso, motivado pelo pecado da inveja, Caim ceifa o próprio irmão. Outro exemplo, em 2 Samuel 11, Davi, motivado pelo pecado da luxúria, obriga que Batseba durma com ele, adulterando o casamento dela com Urias, e no final ainda manda tirar a vida dele. Como consequência, o filho do adultério teve uma doença grave assim que nasceu e logo se foi. Sansão e Salomão também caíram pelo mesmo pecado da luxúria. Outro exemplo, Judas, motivado pelo pecado da ganância, traiu Jesus por 30 moedas de prata.
Consequência, caiu em um arrependimento desesperador e deu fim à sua própria vida. Você entende, irmão? A gravidade que é nós vivermos seguindo as nossas próprias vontades? Inveja, ganância, luxúria. Destruiu completamente a vida desses indivíduos. Mas Deus agraciou esses indivíduos, com exceção de Caim e Judas, claro, que eram indivíduos completamente deturpados de alma, assim como todos nós somos, porque era preciso, irmão. Primeiro, para que eles dessem os seus depoimentos conforme a escritura dos seus livros, a fim de mostrar que viver seguindo as suas próprias vontades o levaram apenas para o caminho da perdição, irmão. E segundo, mais importante de todos, mostrar que você pode sim se arrepender sinceramente e pedir perdão ao Criador pelos seus pecados cometidos. E assim, através desse arrependimento, buscarmos apenas a vontade de Deus em nossas vidas. E muito cuidado, irmão, para você não enganar nem a sua mente nem o seu espírito. Você achar que está seguindo a vontade de Deus quando na verdade você está seguindo a sua vontade própria. Você pode dizer, não, mas eu estou fazendo uma faculdade que é para ajudar as pessoas. Logo eu estou seguindo a vontade de Deus. Primeiro, que qualquer formação em tese é sobre ajudar alguém, pois você vai estar prestando um serviço que gere valor na vida do próximo. Segundo, que não é sobre fazer qualquer coisa que impacte positivamente na vida do próximo. É fazer uma atividade específica que Deus quer que você faça na sua vida. Ou seja, o seu propósito divino, irmão, que só você pode cumprir para o Senhor. O seu propósito de vida, irmão. Aquilo que mais vai te satisfazer e te preencher verdadeiramente. E esse propósito de vida, por sua vez, ele obrigatoriamente tem que seguir dois pilares essenciais. Primeiro, é algo que usa os seus dons e talentos naturais que Deus te deu. E segundo, é algo que impacta positivamente na vida do próximo. Ou seja, não é algo egoísta que beneficia apenas a si próprio. Deus e egoísmo não se misturam, irmão. Agora, egoísmo e seres humanos se misturam até demais. O que mais tem não são esses lanches coletivos que alguma comunidade faz, que eles fazem um bolo gigante em uma mesa, para as pessoas, em teoria, cada uma pegar a sua parte e se servirem. E em todos esses casos você vê tudo, menos empatia. É um completo caos. Além deles saírem na frente de todo mundo para pegarem o máximo de comida o quanto antes, alguns, mesmo depois de se encherem com comida, fazem questão de desperdiçar o que sobrou para que os demais não consigam pegar a comida. É um comportamento, irmão, completamente ceboso e vergonhoso. Não dá nem pra chamar esse comportamento de animalesco, irmão. Porque tem um vídeo que eu vi essa semana, que os caras fizeram um teste, experimento, chama lá do que for, que os caras colocaram uma caixa cheia de milho, era sanduíche, não lembro agora a comida que tinha dentro da caixa, mas eles colocaram uma caixa cheia de comida, embaladinha, bonitinha, numa floresta, para que os macacos que estavam em volta pegarem essa comida. Porque eles queriam ver qual era o comportamento dos macacos diante daquela situação. E, irmão, quando os macacos chegaram para pegar essas comidas que estavam na caixa, você via tudo menos um caos, irmão. Os macaquinhos, irmão, chega, era bonito de ver. Ia um por um de cada vez. Ia um macaquinho, pegava dois saquinhos de comida e saía. Depois vinha outro macaquinho, pegava 2 saquinhos de comida e saía. Nenhum passava por cima do outro, irmão. Não tinha aquele alvoroço de não, tem que pegar comida e vazar rápido. Não, irmão, ia cada um devagarzinho, um por vez. Pegava 2 saquinhos de comida e saía. Aí vinha outro devagarzinho, olhando ao redor, meio receoso. Pegava 2 saquinhos de comida e saía. Sem causa algum. Será que fica evidente a tendência ao ridículo que nós seres humanos temos?
Mas eu estou divagando, peço perdão. Voltando aos 2 pontos essenciais que precisam ter no seu propósito de vida para com Deus. Depois de ter entendido esses 2 pilares, agora o que resta a você para descobrir qual é este seu propósito de vida único e específico para Deus é colocar a sua mente e os seus 2 braços para trabalhar, irmão. Pois é só a partir da prática que você vai realmente descobrir aquilo que você é naturalmente bom e te difere dos demais. Pois quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, Deus tem um propósito único e específico para cada ser humano existente nesta terra. E se este indivíduo não cumprir com a vontade de Deus na sua vida, ou seja, se ele não seguir as motivações de Deus na sua vida e se ele não seguir com o propósito de Deus na sua vida, se este indivíduo ousar seguir, viver para seguir com as suas próprias vontades, com os seus próprios propósitos, ele irá com toda certeza apenas se afastar do Criador. E irá se aproximar cada vez mais da sua perdição. Lembre-se sempre, irmão, da história de Sansão. Sansão tinha um propósito único que Deus determinou que ele cumprisse no decorrer da sua vida, que era libertar o seu povo, através do dom supremo que Deus deu a ele, que era o dom da força física extrema, extraordinária. E Sansão fez o quê? Viveu toda a sua vida seguindo apenas os seus próprios propósitos, seguindo apenas as suas próprias vontades, seguindo apenas os seus próprios desejos de vida. Em detrimento de todas essas vontades próprias, ele sempre caía em pecado atrás de pecado. E chegou num ponto onde não era mais reversível. Teve os 2 olhos arrancados e virou escravo dos seus próprios inimigos. Isso é o que acontece quando você se distancia do seu propósito de vida que foi determinado pelo Criador. Isso é o que acontece quando você se distancia das vontades de Deus na sua vida. A sua natureza pecaminosa é quem vai te guiar no caminho da sua vida. E a partir do momento que você é guiado pela sua natureza pecaminosa, o único resultado é que nós sempre iremos cair no pecado. Mas, irmão, lembre-se sempre que assim como Deus deu uma nova chance para Sansão, através do seu arrependimento fiel, sincero, fidedigno ao Senhor, quando ele reconheceu sinceramente que ele errou e que ele pediu perdão ao Senhor, ele deu uma nova chance a Sansão, irmão, para cumprir de uma vez por todas com o seu propósito de vida que foi determinado por Deus. Ele deixou essa vida após esse arrependimento, mas ele a deixou destruindo completamente os seus inimigos, que era o seu propósito de vida, que era a vontade de Deus para a vida dele. Então, assim como Deus deu uma nova chance para Sansão, ele também pode dar uma nova chance para você, irmão. Porque apenas divagando, eu odiaria, irmão, chegar no fim da minha vida e perceber que, em detrimento de eu ter vivido apenas seguindo as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos de vida, perceber que no fim das contas isso não me levou a lugar nenhum, além da minha perdição eterna.